Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar a respeito de Filhos da América, da Nélida Pinhon. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você colabora com o canal sem pagar nada a mais por isso. Desde já eu agradeço a todos que fazem essa colaboração tão importante. A Nélida Pinhon é uma escritora de que eu gosto muito, eu já falei muito a respeito dela aqui no canal, vou deixar os links aqui embaixo para todas as vezes em que eu falei de livros dela. E fazia tempo que eu não lia um livro dela de ensaios e discursos, porque este é um livro de ensaios e discursos, e quis voltar, revisitar a sua obra e esse gênero com Filhos da América, justamente por conta do título e da temática mais geral que perpassa essa coletânea, que é a do ambiente cultural ibero-americano. E eu acho que, em se tratando de Nélida Pinhon, esse termo ibero-americano ele tem muita pertinência, porque sendo a Nélida Pinhon brasileira com origens galegas e tendo construído toda a sua carreira em intensa interação tanto com a Espanha quanto com Portugal, como também com os nossos vizinhos latino-americanos, ela é a pessoa assim com know-how para falar a respeito dessas interações, de referências, escritores e histórias desse continente. A ideia de América para a obra da Nélida Pinhon é muito importante. Daqueles que vieram da Europa, atravessaram o Oceano Atlântico para fazerem a América, os imigrantes que vieram conquistar, não necessariamente no sentido predatório ali do começo da colonização, mas no sentido de construir uma nova vida aqui. E esta é uma coletânea da qual eu gostei. Há alguns pontos um pouco mais baixos, eu diria, que eu mencionarei no final e vou explicar por que eu os considerei pontos baixos. Porém, há muita coisa boa e é sobre essas coisas boas, principalmente, que eu venho falar. A Nélida Pinhon fala muito aqui da questão da importância da língua portuguesa, da importância da literatura, dos mitos, da utopia. E ela também rende constantes homenagens à figura de Machado de Assis. Machado de Assis é mencionado mais de uma vez nesses ensaios e discursos, porém, há um momento aqui em que eu achei que a Nélida foi especialmente feliz, que é quando ela narra o funeral de Machado de Assis. Como Machado de Assis desceu o Morro do Livramento, sendo negro, marginalizado, fez se educar, se tornou quem ele era, sua esposa já havia falecido, ele não tinha filhos, porém ele já era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele morre com reconhecimento das pessoas mais eminentes daquele período. E quando ele é velado, ele, pode-se dizer, venceu na vida e faz como que um rito de passagem para um outro plano, o plano do mito. E não só isso, não há ali naquele funeral nenhum parente seu. De modo que esses laços mais carnais, mais terrenos, eles se desfazem. E o que vale ali é essa comunhão nova que ele estabeleceu através da sua literatura com aquelas pessoas eminentes que estavam ali, muito por conta disso, e com o próprio Brasil. É como se ali nós fôssemos a família de adoção do Machado de Assis. Eu achei essa imagem que a Nélida traz à nossa memória muito bonita, muito significativa e inspiradora. A Nélida também vê na obra do Machado de Assis a utilização do Rio de Janeiro como metáfora do Brasil. Os romances do Machado de Assis e também seus contos e demais produções literárias têm muito que ver com a cidade do Rio de Janeiro. E através do Rio de Janeiro, o Machado de Assis fala do Brasil e do mundo, porque ele tem uma literatura de vocação universal. Mas aquelas singularidades, aquelas idiosincrasias brasileiras, ele consegue identificar principalmente nos tipos próprios do Rio de Janeiro da época. E nesse sentido, a Nélida também fala sempre isso, Talvez o Rio de Janeiro tenha sido uma das primeiras cidades propriamente literárias a surgir no continente americano. O próprio Rio de Janeiro se torna um personagem. E aí
ela aproveita para mencionar e discorrer a respeito de outras cidades que têm uma forte vocação na literatura e que já deram ensejo a muitas histórias. Porém, para mim, um dos pontos altos mesmo desse livro é quando a Nélida vai falar sobre o livro Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal para Pedro Páramo. Lá eu tento fazer uma aproximação de leitura, né, uma interpretação aproximativa daquela obra tão complexa. E aqui a Nélida Pinhon traz elementos novos que me ajudaram muito a compreender e a aumentar o meu conhecimento a respeito daquilo. Ela vai falar de um dos mitos fundadores do México. A história de Malinche, que também depois passou a ser conhecida pejorativamente como a Chingada, e o seu casamento, né, sua união com Hernán Cortés, e por fim a queda do líder asteca Montezuma. Malinche era uma indígena que aprendeu a língua espanhola, a língua do conquistador, e acabou tendo um filho com Hernán Cortés. E aí então nós temos uma tensão. Ao mesmo tempo que essa união e esse filho de Malinche e Hernán Cortés é o primeiro mexicano típico, né, o primeiro mestiço, no sentido de que nele confluem os sangues espanhóis e indígenas, ele também é o primeiro pária, o primeiro rejeitado, porque Hernán Cortés não reconhece aquele primeiro filho. Então, o primogênito, né, o fundador dos mexicanos, digamos assim, que é esse filho, ele é ao mesmo tempo alguém cuja paternidade lhe é negada. E ao mesmo tempo acusam Malinche de ter se unido ao colonizador para entregar-lhe de bandeja o seu povo e o império ali de Montezuma. Então há toda essa ambiguidade. O que poderia ser belo é feio, é estigmatizante. E a história de Pedro Páramo fala justamente disso. O Juan Preciado, ali no leito da morte da mãe, é instado a procurar por seu pai, Pedro Páramo, ali na cidade de Comala. E ele então sai em busca desse pai que até então ele não conhecia. Porém, chegando ali em Comala, tem todas aquelas particularidades próprias de Pedro Páramo, da narrativa. Muitos outros são filhos de Pedro Páramo. E também a eles, a paternidade lhes foi negada. E eles como que não conseguiram viver plenamente por conta dessa falta, dessa ausência. E só agora mortos, né, como espectros, eles conseguem falar, se manifestar, tentar compreender um pouco mais, fornecer uma aproximação do que acontecera. Porque em vida lhes faltava algo, lhes faltava essa paternidade. Então isso é meio que uma alegoria também do México, do povo mexicano, de sua formação. Então essa leitura é muito rica que a Nélida faz de Pedro Páramo. Também há outras referências a autores latino-americanos muito interessantes que eu não conhecia. Uma delas é o livro Los Ríos Profundos, do peruano José Maria Arguedas. Esse peruano, ele vai partir de um mito inca que eu não conhecia, mas que é muito importante para os peruanos, chamado de Mito de Incarri. Os peruanos também foram conquistados pelos mexicanos, né? Não enquanto peruanos, mas enquanto incas. E houve o decepamento, né? A morte por decepação de 2 imperadores incas. E para os incas, o imperador era muito mais do que um líder político. Ele era a própria representação da ordem cósmica. Ele era um emissário do universo, como diríamos hoje, na Terra. A integridade física dele também tinha a ver com a garantia do funcionamento normal das coisas, principalmente da vida daquele povo. Depois que a queda do Império Inca, a decapitação, né, eu acho que é uma palavra mais correta, desses últimos imperadores, surge então uma história ali no Peru de que um dia, quando os corpos desses imperadores forem reunidos às suas cabeças,
tudo vai voltar a ser como era, serão tempos prósperos de paz. Uma coisa meio milenarista, que tem muito a ver também com o sebastianismo dos portugueses, né? Com essa volta do rei Dom Sebastião e o regresso a tempos mais prósperos. Esse José Maria Arguedas, que também tem uma história de vida muito particular, escreve Los Rios Profundos partindo dessa visão simbólica das coisas, deste mito de Incarri. Outro livro que eu fiquei super interessado em conhecer, não sei se existe em português, é um livro escrito por Tomás Eloy Martinez, chamado Santa Evita, em que ele vai narrar como Evita Perón se tornou esse mito e essa santa para os argentinos, mas tudo isso de um ponto de vista literário muito rico. Eu vou ler apenas um trechinho aqui que dá uma ideia para vocês do que isso significa. O legado metafórico do romance é inesgotável. Por meio de sua representação cênica, defrontamo-nos com um país convulso, cuja legião de personagens impulsiona a Evita a transformar-se inicialmente em mito e em seguida na santa, que lhes faltava. Como mito e santa de uma história que não domina, Evita submete-se aos papéis que lhes são atribuídos. Um processo construtivo que enseja 1000 versões sobre o mesmo tema, assim como a admissão afinal de um personagem que, pela sua multiplicidade, se torna um dos mais fascinantes da literatura latino-americana. Evita, então, embriagada pela morte, pelo mito e pela santidade, aceita a custódia desse novo ser que se tornou. Graças à urdidura narrativa de Tomás Eloy Martinez, ela é vítima de uma metamorfose radical. Deixa de ser quem foi para corresponder aos anseios coletivos, ao imaginário do seu povo. E em obediência a tal desígnio, sustenta e alimenta as máscaras que a vão adornando. É uma dinâmica já muito rica por si só do ponto de vista estritamente biográfico. Imagina isso nas mãos de um grande ficcionista. A Télida vai falar aqui de muitos dos seus temas clássicos, como eu já disse, a questão do mito, do arcaico, do utópico, da sua relação com a Galícia, da importância de Machado de Assis. Há discursos aqui também, então muitos deles se desenvolvem no contexto da Academia Brasileira de Letras, de que a Anélida é integrante. E o que eu considero que aqui seriam os pontos baixos é que quando a Anélida vai falar dessas questões mais gerais, como eu disse, do mito, do arcaico, do utópico, tudo isso são conceitos abstratos, genéricos, ideias muito amplas. E elas acabam se repetindo um pouco no livro ao longo dos ensaios, e a gente sente falta da Anélida descer um pouco aos detalhes desses conceitos, né? Dar-lhes um corpo maior. Afinal, quais são esses mitos, né? O que há de utópico que devemos prestar atenção agora, depois no outro momento? Vamos falar um pouco mais sobre esse arcaico sempre tão mencionado. Isso às vezes incomoda nessa falta de detalhamento e a repetição desses conceitos abstratos. Outra coisa é que a Anélida tem um estilo um pouco mais solene, alguns diriam pomposo. Eu entendo esse estilo da Anélida, em muitos momentos ele não me incomoda, eu até gosto. Mas aqui, às vezes, junto a essa questão da excessiva abstração, pesa um pouco. Uma coisa que é importante mencionar, para quem ainda não conhece a literatura da Anélida, é que ela, principalmente depois de ingressar na Academia Brasileira de Letras, mas não só, passou a fazer muitos discursos. E o discurso, principalmente o discurso tradicional, tem esse tom meio solene, meio bachaleiresco. E a Anélida, ela decidiu um pouco assumir esse tom, não se reduzir a ele, mas assumir um pouco desse gênero, digamos assim, porque ela acredita que a mulher sempre esteve alijada do gênero discurso. A mulher não discursava. Então ela agora, como mulher, tendo a oportunidade de fazer discursos, pode e deve se valer dessa forma antiga e exercitar-se nela como mulher. Então eu acho que, tendo essa ideia em mente,
talvez fica muito mais fácil para a gente entender certas escolhas estilísticas da Nélida em alguns momentos. Mas é isso, quero muito continuar a ler as obras da Nélida Pinhon, e nesse momento eu quero principalmente conhecer as suas obras ficcionais mais antigas. E deixo desde logo a minha recomendação. Leiam A República dos Sonhos. A República dos Sonhos é um livro que eu tenho certeza que vai agradar a muitos. Eu também amo o livro Uma Furtiva Lágrima. Mas Uma Furtiva Lágrima eu sei que nem todo mundo ama tanto quanto eu. Mas muitos também amam tanto quanto eu. Então, enfim, vale a pena fazer a tentativa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários. Se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais. Todos os links estarão aqui embaixo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.